Uma grande parte da nossa infelicidade tem muito a ver com a gente. Nós temos um grau de responsabilidade na nossa conduta, no comportamento e na forma como a gente se relaciona com as pessoas. O remédio psiquiátrico não age aí. Então é importante a gente ter claro isso. As psicoterapias ajudam a pessoa a se reavaliar, a se conhecer, produzindo um grau maior de autoconhecimento e que possa trazer um alívio e que elas tenham uma forma diferente de encarar a vida e de se enxergar. Uma das questões que preocupa a maior parte das pessoas em relação aos tratamentos da ordem, em relação aos transtornos mentais, ao sofrimento emocional, nós temos duas grandes áreas que são de grande importância. A psicologia, na sua derivação maior, a psicologia clínica, que temos as psicoterapias de várias abordagens, de vários formatos, dentre elas a psicanálise, que é a escolha que eu fiz, que são as terapias pela fala. E de outro lado, nós temos a psiquiatria enquanto especialidade médica, que vai utilizar os remédios, os psicofármacos, os remédios psiquiátricos para alívio ou para o tratamento de transtornos mentais. E a maior parte das pessoas não tem claro qual profissional buscar, por que é importante buscar esses profissionais. Então, duas coisas bastante fácil assim da gente entender isso, né? As terapias pela fala ajudam, e por quê? Porque é fundamental que a gente possa falar sobre aquilo que nos angustia, né? Por exemplo, a psicanálise entende o sofrimento muito marcado pelas relações que a gente tem na nossa infância. Então, tudo que está relacionado ao contexto familiar, as relações de alguma forma, que vão gerando possivelmente alguma experiência traumática e que fica como algo, como se fosse um padrão de comportamento e que as pessoas arrastam isso para o resto da vida. Então, uma relação que é muito destrutiva ou abusiva emocionalmente, ela pode ter como pano de fundo uma experiência mal sucedida na sua infância. Em outras palavras, né, ter tido bons pais ajuda e muito, né, a maneira pela qual a gente vai internalizando ou absorvendo essas relações afetivas ao longo do tempo. Por isso as psicoterapias, e em especial a psicanálise, tem uma proposta de ter acesso a esse mundo inconsciente que, como o próprio nome diz, nós não temos acesso a ele tão facilmente. Isto vem a partir de sonhos, do que o Freud chamava de atos falhos, ou um padrão de comportamento que as pessoas se relacionam ao longo da vida. Então, as psicoterapias têm uma efetividade importante pelo simples fato da pessoa conseguir se olhar um pouco para dentro e refletir sobre os padrões de comportamento. E uma grande parte da nossa infelicidade tem muito a ver com a gente. Nós temos um grau de responsabilidade na nossa conduta, no comportamento e na forma como a gente se relaciona com as pessoas. O remédio psiquiátrico não age aí. Então é importante a gente ter claro isso. As psicoterapias ajudam a pessoa a se reavaliar, a se conhecer, produzindo um grau maior de autoconhecimento e que possa trazer um alívio e que elas tenham uma forma diferente de encarar a vida e de se enxergar. Então vai atingir de cheio a questão da autoestima e de você rever quem você é hoje e qual a influência que as suas relações afetivas tiveram ao longo da sua vida. E volto a dizer, os remédios psiquiátricos não funcionam nesse sentido. Por exemplo, transtornos de personalidade, eles têm um benefício muito maior de algumas psicoterapias. Os remédios psiquiátricos não agem nesse sentido, muito pouco, a não ser no que a gente chama de comorbidades ou transtornos associados, como por exemplo um transtorno ligado à ansiedade, uma angústia que seja mais quase que insuportável, com alterações de sono, apetite, problemas de ordem orgânica ou somática vão ser melhor resolvidos, vamos dizer assim, com a ajuda medicamentosa. Então, remédio psiquiátrico ajuda para diminuir um grau maior de ansiedade, com problemas ligados a apetite, sono ou qualquer alteração de humor, por exemplo. Então, ajuda a pessoa a funcionar melhor na vida.
Mas não quer dizer que vá resolver ou dissolver um ódio, por exemplo, que a pessoa tenha do pai, da mãe, de alguma coisa que ficou mal resolvida. Então, ter tido uma boa experiência com os pais lá no início da vida, especialmente nos primeiros anos de vida, que vão ser fundamentais para construir as primeiras marcas afetivas. Isso tem uma importância decisiva para a constituição da personalidade e, como eu disse, vão levando a um padrão de comportamento que se arrasta ao longo da vida. Esse seria o objetivo fundamental das psicoterapias. Trabalhar e ajudar as pessoas a ter um alívio e, ao mesmo tempo, um grau maior de autoconhecimento para que ela possa se dar conta do porquê que ela sofre, do porquê que ela é infeliz, para não repetir o mesmo padrão de relacionamento. Vale lembrar que esse padrão é inconsciente. A função da psiquiatria, a função das medicações é aliviar um pouco esse mal-estar, mas nem todo mal-estar pode ser aliviado. A angústia, pode parecer estranho isso, e talvez uma notícia pouco motivadora, a angústia é uma condição humana, estrutural do ser humano que não tem fim. Ela nos acompanha para o resto da vida. Lógico que a gente pode diminuir ela, e muito, com ajuda psicoterápica, psicológica e psiquiátrica, mas ela é uma condição que a gente tem que aprender a lidar. Por isso, vale a pena a gente ter claro que formas de ajuda a gente tem hoje. Uma seria esta: nenhuma exclui a outra e nenhuma é melhor do que a outra. As duas formas são complementares para tentar ajudar o ser humano a ter uma melhor consciência sobre quem é, diminuindo um grau de angústia.